Muito boa noite. Estamos no ar mais uma vez com o nosso Inova Gestão Podcast, um podcast sobre gestão empresarial. E nessa terça-feira, 20 horas, Rondônia, 21 horas, Brasília, temos a grata satisfação de ter conosco a nossa amiga, jornalista e cirurgiã dentista, Kátia Fernanda. Kátia Fernanda, parceira nossa de longa data, desde que aqui chegamos em Ji-Paraná, né? E também parceira sua, né, Carlinhos? Exatamente. Boa noite, professor Walter. Boa noite, Kátia Fernanda. Todos os ouvintes, você empresário, empreendedor que está assistindo agora. E já vamos começar com aquela pergunta básica, né? Vai ser difícil quem não conhece, mas vamos lá. Como esse podcast vai rodar o Estado e o Brasil. Quem é Kátia Fernanda? Olha, boa noite, né, Walter Leitão, pelo convite, agradeço, ao Carlinhos também, é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu já estive acompanhando e estava morrendo de vontade de ser convidada para estar aqui com vocês. Que bom. Mas às vezes faltava um pouquinho de tempo e agora, né, coincidiu e deu certo. E essa pergunta, eu gosto muito dela, porque Kátia Fernanda é uma pessoa muito simples, que vem de uma família totalmente simples, filha de Maria Anastácia Vicente, César Vicente, meu pai analfabeto, minha mãe estudou até a 4ª série, mas os meus pais sempre me incentivaram a estudar. E eu já vou começar falando para vocês que na minha infância, na presença aí dos meus pais, quando você traz essa pergunta, quem é Kátia Fernanda, eu sou de uma religião católica, e aí a gente tem o costume de participar dos terços no final de ano e também no mês mariano. E eu sempre passava em frente ao CEUG, a Ubra, que na época era Ubra, né? CEUG Ubra. E eu falava, mamãe do céu, que vontade que eu tenho de estudar nessa faculdade. Porque eu via muitos carros ali na frente e via muitas mulheres e homens vestidas de terno. Eu falei, deve ser muito legal estudar aí. E eu pensava, será que um dia eu vou conseguir estudar nessa faculdade? Eu vislumbrava aquilo, eu sonhava com aquilo. E os meus pais, né, mesmo tendo aquela simplicidade, eles sempre me incentivaram, e mesmo sem poder, porque naquela época eles não poderiam, né? A gente não passava fome, mas não tinha dinheiro para estudar na faculdade como aquela. E eles falavam, não, você vai estudar aí, e me incentivavam, né? Então, essa Kátia Fernanda é uma jovem que teve um estímulo dos pais, né? Mesmo não tendo um estudo aí, né? Um ensino fundamental completo, mas que se tornou essa moça, essa mulher hoje, que é muito respeitada na área da odontologia, como também no jornalismo, né? Criando aí essa conexão com as pessoas através do trabalho que a gente realiza hoje. Então, eu vejo como uma mulher forte, determinada e que está sempre lutando, né? Em busca de ter o melhor e fazer o melhor. Show de bola. Eu sou dessa área de comunicação também, né? A gente acho que até já trabalhou junto, se não me engano, na Rede TV. Isso. Foi um curto espaço de tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sua transição de carreira, porque a Kátia era jornalista. Todo mundo acostumado a ligar a televisão na hora do almoço e ver a Kátia na tela. Fala Rondônia, né? Quantas vezes, quantas reportagens, quantas notícias, né? A população tinha ali conhecimento através de você e o pessoal lá dentro estava operando lá, inclusive o Caju também, né? E aí, de repente, a Kátia, virou a chave, mudou de segmento, fez uma transição de carreira e hoje é uma dentista conceituada. Fala um pouquinho pra gente de como foi isso. Então, essa pergunta também eu gosto bastante de falar sobre isso, porque antes de fazer comunicação social, né, com habilitação em jornalismo, eu fui auxiliar de dentista por 10 anos. É mesmo? E eu sempre tive aquela vontade de ser dentista, mas para ser dentista, quando eu iniciei a graduação, não tinha de Paraná, teria só em Porto Velho. E a minha família não tinha condições de pagar odontologia fora da cidade, e nem muito menos na cidade. Eu tinha como estudar aqui, comer, morar na casa dos pais, né, ali. Isso aí a gente tem esse apoio dos pais, da família. Mas para morar em Porto Velho e cursar odontologia não tinha condições. Então o que eu fiz? Vou fazer jornalismo. Ou vou fazer direito. Inclusive eu fiz um semestre de direito. Eu vi que não era para mim o direito. Porque eu pensava, né, já na fase de amadurecimento, eu falava, meu Deus, nem sempre a gente consegue resolver a vida da gente, eu vou resolver a vida de outra pessoa, será que eu vou conseguir fazer isso? Aí surgiu o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo e publicidade e propaganda. Eu falei, opa, achei algo que eu me identifico, que eu gosto. E na igreja, eu era muito ativa na igreja, adorava microfone, gostava de cantar, de fazer a leitura lá na frente, eu sempre tive um estímulo muito grande. E eu falei bem assim, vou então cursar jornalismo porque eu não tenho condições nesse momento de fazer odontologia.
Mas estava no radar mais pra frente. Mas estava no radar, aquela vontade de ser dentista, de ser dentista, de ser dentista. Eu nunca falei na minha vida que eu seria médica, que eu faria medicina. Eu nunca tive aquele vislumbramento pela medicina, mas tive pela odontologia. Né? Eu falo que a odontologia me escolheu, né? As pessoas gostam muito dessa frase, e realmente foi. Então, como não tinha como eu ficar parado, porque quando você termina a graduação do ensino médio e você não vai cursar nada porque não tem o que você quer naquele momento, depois você casa, você engravida, você tem filhos, você começa a trabalhar em alguma coisa que você não gosta, e aí dificilmente você consegue depois voltar para a faculdade. E eu queria pegar aquele gancho, sair do ensino médio e já entrar na faculdade. E eu resolvi fazer, então eu fiz 6 meses de direito e ingressei na comunicação social. E o interessante é que na comunicação social, na UBRA, que era uma faculdade particular, o jornalismo custava R$720 a mensalidade. Eu nunca me esqueço disso. E era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. E eu ganhava R$380. E eu falei, o que eu vou fazer para eu estudar? E eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu consegui passar no vestibular, né, para direito. Eu passei acho que em 7º colocado, e naquela época quem passava até o 10º ganhava uma bolsa da UBRA com uma Bíblia da Luterana, não tinha uma coisa assim? E eu ganhei aquilo ali, e eu falei assim, agora eu vou tentar transferir o curso. E eu cheguei na coordenação e falei, olha, eu não estou me identificando, eu quero mudar para jornalismo. E aí, pela nota que foi boa, né, eles conseguiram me transferir. E aí, como que você vai pagar o curso? Falei, pai, e agora? Como é que a gente faz? Ele falou, não, pode ir lá que eu vou te ajudar. E aí, no primeiro mês, eu falei, pai, agora eu preciso do seu apoio, né, da sua ajuda. Meu pai tirou R$50 e falou, esse é meu apoio que eu posso te dar. Eu falei, meu Deus, mas eu não vou conseguir pagar nada, porque é 380 que eu ganhava, mais R$50 dele, que era muita coisa. Sim. Eu falei, agora deu ruim. A frase foi mais ou menos essa. Eu falei, eu preciso resolver a minha vida. Sozinha, eu conversei com a minha patroa, que era dentista, que eu trabalhava, e nisso tinha a Federação de Judô, que é da Celoitote do Paraná, naquela época, né? Eles coordenavam, nem sei se hoje eles estão à frente. E eu falei assim para o Paraná, vocês têm um assessor de imprensa aí na federação? Ele falou, não tem. Eu falei, eu posso ser? E eu não sabia escrever nada de jornalismo, de comunicação. Ué, Kátia, mas você está trabalhando aí com a doutora Rosana Boing, você é auxiliar dela, como é que você vai ser assessora de imprensa? Eu falei assim, olha, eu preciso, porque se eu tiver esse documento que eu sou assessora de imprensa, eu consigo um desconto de 50% no curso de jornalismo, porque naquela época quem estava na área, no ramo, tinha 50%. E ele falou assim, na hora. Aí eu comecei a fazer umas matérias de judô, tudo errado. Aí eu pedi para um colega corrigir para mim. Era aquela época do Santiago, do Alex Mineiro? Do Santiago, do Alex Mineiro, da professora Cláudia Bardal. Não sei se vocês conheceram, sim. Né? Era uma turma muito boa. E aí eu consegui, tinha um desconto, e aí meu salário dava certinho. Eu recebia e na mensalidade. E eu não queria, gente, eu era enjoada. Eu queria pagar todas as disciplinas. Porque você tinha aquela opção de fazer 2 matérias, 3 matérias, e eu falava, eu não consigo ver a minha turma formar e eu ficar para trás. Eu tinha muito isso comigo. Eu tenho isso comigo até hoje. Se eu começo algo, eu preciso terminar com a minha turma. Porque eu tenho aquela sensação que eu vou ver ele colando o grau, que eu vou ver ele ganhando aquele diploma, e eu falo, meu Deus, por que eu não estou ali? Por que eu não me esforcei mais para estar ali? E eu fiz essa reunião sozinha, não precisava de um pai, de uma mãe para estar junto comigo e ir lá conversar para me ajudar. Essas atitudes, todas elas partiam de mim, mesmo jovem, eu tinha essa coragem, sabe? Eu falei, eu já tenho, né? Então eu vou tentar. E aí eu cursei comunicação social, e aí quando eu tive a oportunidade de fazer odontologia, que veio para de Paraná, eu falei, eu vou fazer. Por quê? Meu esposo começou a fazer engenharia civil, indo para Estácio todo dia. Uhum. E meu marido, né, até então, desculpe, é um rapaz muito vistoso, bonito, eu sou apaixonada nele. Falei, se ele está indo, eu vou também. Não vou deixar ele ir sozinho. Claro. E ele falou, meu amor, mas você tem as crianças que são pequenas, você vai ter coragem de deixar? Eu falei, deixo. Na casa da minha irmã, na casa da tia, não tem lugar melhor, né? E aí eu comecei dos avós, aí comecei a deixar a Maria Giovana e comecei a fazer a odontologia. E eu cheguei naquele curso, eu falo o seguinte, quando eu fiz comunicação social, eu era mais jovem. Uhum. Então você vai lá na frente, toma uma cervejinha com os colegas, come um lanche, né? Vira uma coisa assim de ir para passear. Já na odontologia era foco. Eu nunca saí lá na frente para comer um lanche, para matar uma aula e não voltar
para a aula ali e deixar de aprender. Por quê? Porque era aquilo que eu queria. Eu tinha uma gana muito grande, assim, eu falo sangue nos olhos, sabe? De fazer aquele procedimento correto. Um aluno faltava, um paciente meu faltava, durante a graduação, na clínica, escola da faculdade, eu nunca fiquei sem atender ninguém. Eu pegava um colega da sala, eu ia na outra sala buscar alguém, porque o meu tempo ali era valioso. Se eu não aprendesse ali, no mercado de trabalho, eu ia dar muito trabalho no mercado de trabalho. E eu não queria isso. Então, foi assim, realização de sonho que eu tinha lá atrás, e que quando veio para o Paraná foi possível, né, com o jornalismo, com o salário do jornalismo, custear as despesas e hoje ter esse resultado. Professor, eu acho que aquela palavra que o senhor sempre usava muito na faculdade, acho que ela colocou em prática, que é o network. Sim. Nesse tempo que você ficou na comunicação, que você ficou como jornalista, eu acredito que você criou uma rede de contato muito grande. A pergunta é, hoje você tem clientes que vieram através desse relacionamento que você construiu no tempo que estava no jornalismo? Com certeza. Eu falo que o jornalismo abriu as portas para mim e a facilidade da comunicação no meu consultório. Quando a gente tem esse contato com as pessoas da comunicação, as pessoas nos conhecem muito mais. Então, quando eu vou ao mercado, eu já crio um network. E eu falo uma coisa assim para vocês, tá, gente? Tudo que eu faço hoje é intencional, positivamente. Eu não vou ao mercado se eu não vou intencionalmente. Eu me arrumo para ir ao mercado, porque lá eu vou encontrar alguém que pode se tornar um paciente meu e eu preciso estar apresentável. Sim. Porque senão eles vão ver aquela mocinha simples, vão achar que eu não tenho credibilidade, que eu não sei executar um trabalho. Então, a gente vem aperfeiçoando, fazendo alguns cursos que a gente vai aprendendo. Posicionamento, exatamente. Então, o jornalismo me ajudou muito, porque eu tenho uma facilidade na comunicação, né? As pessoas conhecem muito mais no mercado, na farmácia, na academia, qualquer lugar que a gente vai, na igreja, né? Que é um ambiente também que a gente frequenta muito. Então, todos esses lugares ficou extremamente mais fácil por causa do jornalismo. Me deu visibilidade. E as pessoas sentem falta, né? Falam, nossa, cadê, Kátia, por que você não está na comunicação? Eu tenho saudade de ver uma matéria sua. Você era muito legal, você era extrovertida na TV. E aí, como é que está? E aí eu vou e conto para a pessoa que hoje eu me tornei dentista. E aí eles pegam um contato e aí marcam uma consulta lá comigo e aí o procedimento vai fluindo. É isso aí. Desse jeito, né? Kátia, aí você passou nesse tempo do jornalismo, evidentemente, e você também não só fez lá no jornalismo, mas deve fazer também agora no seu consultório uma gestão de pessoas. Você está lidando com pessoas o tempo inteiro. Obviamente as pessoas chegam lá, você falou, vão lá porque me conhecem. Mesmo assim, eu creio que há pessoas que vão com algum tipo de medo, algum tipo de receio do atendimento, não é? Ou vai todo mundo tranquilo de boa? Não, é muito comum isso acontecer, né? Nós temos pacientes que têm fobia a dentista. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm fobia, e eu estou tratando de uma paciente que ela tem a síndrome do jaleco branco. E isso foi diagnosticado, né? Ela tem lá a prescrição dela ali, o laudo médico, que ela tem a síndrome. E essa paciente foi encaminhada para mim, pelo um instituto que nós temos aqui que oferece as especializações, né, os cursos de odontologia. Então, eles encaminharam lá desse centro para o meu consultório. E eu atendo pessoas dessa forma, porque você tem que ter uma leveza, uma comunicação leve com essas pessoas, né, uma forma de lidar que seja... eu falo uma forma leve, tranquila, com serenidade com o paciente, aquele atendimento humanizado. E eu gosto muito, eu prezo muito por isso pelo paciente. E não só a questão de medo. Nós temos pacientes hoje que eles passaram por um período que eles não tinham condições de tratamento. Por exemplo, pessoas que têm acima de 40, 50 anos de idade, naquela época os pais levavam para arrancar o dente, para extrair o dente. Então, quando ele chega no meu consultório hoje, às vezes ele tem vergonha de abrir a boca porque está faltando dente. Aí ele olha e fala, meu Deus... eu tô com vergonha, será que eu vou nela? Eu tenho vergonha, eu conheço ela, vai ver que eu tô faltando dente na boca. E aí eu explico para o paciente que a realidade dele foi uma realidade diferente das que nós temos hoje com os nossos filhos. Sim. Que hoje os filhos de vocês vão ao dentista, né? Vocês hoje vão também. Mas é uma geração que está pegando algo novo, algo que os pais se preocupam mais, né, que tem uma condição financeira mais para arcar. Não é que os pais também não se preocupavam na época, é que naquela época era difícil, né? Muitas pessoas moravam em área rural, aí hoje moram na cidade. Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas. E eu falo que isso é uma espécie de gestão também, sabe, Walter? E eu fico muito feliz deles me darem essa abertura
E a maioria desses pacientes que tratam com a gente, eu falo que tem aquele paciente high ticket. Uma pessoa que vai lá e ele manda uma ou duas. Por causa desse atendimento humanizado, esse atendimento com dedicação, com amor. Porque eu amo a odontologia e eu amo pessoas, eu amo gente, eu gosto de estar com gente. E às vezes eu tenho até que dar uma seguradinha, porque eu gosto de falar, né? Aí o paciente com a boca aberta tem que ficar quietinho e me ouvir. E nessa parte ainda de gestão, Kátia, e já falamos bem aqui sobre a sua transição de carreira, essa transição de carreira, você teve que investir, né, no seu equipamento, você teve que investir no seu estudo. Fala para nós um pouquinho de como é que foi essa parte, essa sua gestão. Como é que você fez isso daí? Conta para nós. Então, Walter, quando eu decidi montar o próprio consultório, eu trabalhava em 2 consultórios, continuo atendendo em 2 consultórios ainda, vai aumentar agora um 3º consultório que fui convidada para fazer os tratamentos de canal, né, que é a endodontia. E quando eu estava nesse consultório, que é onde eu trabalhava mais dias, eu observei que as pessoas me procuravam muito. Por exemplo, quer marcar para fazer uma restauração estética, eu tenho uma mão leve para procedimentos, eu tenho vários cursos na área da estética, então eu não consigo entregar uma restauração comum. Uma restauração que eu entrego hoje é como se fosse uma faceta, ela tem brilho, ela tem uma naturalidade, e é o que eu gosto de trabalhar. Então, a partir do momento que eu faço isso em um paciente, que ele fala, uau, tem 15 anos que eu tenho essa restauração no meu dente da frente e eu nunca gostei, e eu seguro para sorrir. E agora, doutora, o que você fez aqui? Porque nunca ninguém me entregou um trabalho desse jeito. E aí ele começa a indicar. Então, quando ele procurava na clínica maior que eu trabalhava, eles começaram a chegar lá e falar, eu quero ser marcado com a doutora Kátia Fernanda. E aí eu falei assim, bom, tá na hora de montar o meu negócio, porque agora é o momento. Se as pessoas estão me procurando, eu estou ofertando algo que está agradando as pessoas. Sim. E aí eu conversei com meu esposo, falei, meu bem, será que a gente consegue montar? Comecei a procurar lugares para alugar. E quando você vai encontrar os pontos, são pontos mais antigos, que você olha, você vê a estrutura que não vai ser compatível com o que a gente sonha, almeja. E eu falei bem assim, meu amor, vai ficar caro isso, né? Mas eu quero arriscar. E nisso, a doutora Evelyn Barbizan, que é a esposa hoje do atual secretário de saúde, que é o Dr. Marcelo Barbizan, ela teve um problema de saúde e ela teria que se ausentar do consultório, da clínica. E por várias vezes, eu falo que é um negócio de Deus, gente. Ela me encontrava no supermercado, ela me encontrava no salão de beleza, que a gente frequenta o mesmo, e falava, doutora, aluga meu consultório. E eu falava, Evelyn, mas o Espaço Saúde, será que lá é um lugar para mim? Porque, assim, é um lugar muito chique, as pessoas têm medo de ir lá, porque vai achar que o procedimento lá é mais caro do que em clínicas convencionais ou fora daquele ambiente, porque é um condomínio da área da saúde. Eu falei, será que eu estou indo para o lugar certo? E eu falei, bom, eu vou te fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, eu vislumbrei com o lugar. Eu falei, esse é o meu lugar. Eu entendi que aquele era o meu lugar. E aí eu tive que fazer alguns investimentos, porque lá não tinha equipamento de raio-x, o aluguel, o condomínio, porque lá é tudo muito bem gerido, lá tem gerador, acabou a energia, não preciso me preocupar para desmarcar um paciente, o gerador já liga logo na sequência. E aí eu tive que fazer investimento, por exemplo, no meu raio-x hoje que eu utilizo no consultório, o raio-x com sensor é R$40 mil. Nossa. Né? Então, lá não tinha isso, porque lá o consultório, as pedras são brancas, então se a gente usa o raio-x manual, quando vai revelar uma película, já que eu sou agora concluí a especialização de tratamento de canal, mancha muito. E ela falou, doutora, para vir alugar o meu consultório, você precisa ter um raio-x digital. Então, assim, é 40 mil aqui, aí outros investimentos em aparelhos de tratamento de canal, no clareamento zero sensibilidade, eu precisei investir um pouco mais. Então, assim, de cara, no mínimo, assim, com um consultório montado, porque eu peguei montado, com ar-condicionado, com uma cadeira que faz massagem, assim, de alto padrão, mas de cara eu tive que já colocar R$100 mil. Né? Então, assim, e aí eu não tinha também esse dinheiro, a gente tem um pouco, mas você falar, não, 100 mil aqui, e aí eu nem sei como é que eu paguei tudo isso, porque eu já terminei de pagar, assim, foi muito rápido. Então, quando você faz as coisas, parece que o dinheiro brota, eu não sei o que acontece, sabe? E aí foi indo as coisas, então a gente conseguiu, né, dar sequência ali, e eu completei 1 ano que estou lá, estou muito feliz, e falo para vocês assim, esse período de 1 ano, 2 anos, é o período de aprovação. Muitos colegas abrem consultório e com 1 ano fecham. Sim. E voltam a atender em clínicas para ganhar R$3.500, R$4 mil em clínicas populares e em outras clínicas da cidade. E eu falei bem assim, a partir do momento que eu sair, eu não volto mais. Eu vou dar um jeito de fazer funcionar isso aqui. E tem dado certo, sabe? Tem dado muito certo.
E aí continua caminhando, crescendo, né? Buscando capacitações, né? Para dar certo, você tem que estar atualizada. Né? E aí eu encontro colegas hoje que são dentistas, que têm 20 anos, 30 anos de profissão, e falam, nossa, Kátia, como é que você conseguiu crescer desse jeito? Como é que você conseguiu comprar um carro caro desse jeito? Eu continuo com o meu carro popular. Como é que você conseguiu fazer um curso em São Paulo que custou X? Né? Como é que você conseguiu participar de um congresso? Eu participei do congresso internacional em São Paulo recentemente, né? E aí eu sou doida para ir nesse congresso e você já foi. Então, assim, a gente tem que se capacitar, tem que se profissionalizar, tem que buscar, porque senão a coisa não acontece. E eu não tenho esse negócio de me segurar, não, tá? Por exemplo, as crianças, eu sempre tenho esse apoio da família, né? Do marido, das crianças, eu largo a família e vou participar. Né? Se tiver doente, aí eu não vou. Mas agora, assim, as crianças me barrarem de fazer algo que eu almejo, porque assim, isso vai refletir nelas lá na frente, né? Eu estou fazendo tudo isso por mim, mas também pelos filhos da gente. Sim. Então, eu não coloco barreira. Ai, por que você está falando isso? Porque eu tenho colegas que têm filhos que eu falo, vamos para um curso, tal, é 2 dias. Não, eu não vou porque minha filha não fica sem mim. Fica sem você sim. Eu achei que a minha não ficava sem mim. Ficou com meu esposo, ficou com a minha sobrinha, com a minha irmã, vão passear, vão tomar um sorvete, está tudo certo. Ninguém morreu por isso, não. E quando chega, tem mais amor ainda para dar. Então, é assim que eu penso. E tudo é negociado também, né? Quando você coloca na mesa, né, Kátia, faz uma negociação. Olha, nesse período aqui, por exemplo, a mamãe vai estar ausente, mas eu vou suprir essa falta nesse outro período aqui. Isso é negociado, exatamente. Né? Coloca na mesa ali, está negociado. E esse esforço e sacrifício, o professor Walter sempre falou no início nas aulas da faculdade também, que nos primeiros anos, o primeiro ano, né, ele é muito difícil. Ele é o ano que vai sugar a energia do empreendedor. Você começou a empreender nesse segmento, com certeza teve dias que você pensou em desistir, teve dias que você falou, não vai dar, não vou conseguir, mas persistiu ali. E você que está assistindo, que é empreendedor, está começando agora, vai começar, vai pegando isso aí, tá? Né, professor? Com certeza. E para você mesmo que está nos assistindo, né? O que ocorre? As realidades podem ser diferentes na sua região? Podem. Mas aqui o que nós trazemos são experiências que podem, em algum insight, em algum estalo que você está vendo aqui, você tirar alguma coisa. E você que ainda está na dúvida, você ainda que não está exercendo uma profissão, mas quer exercer. Assista conosco, porque você tem muita a ganhar. Kátia tem muita experiência para passar aqui conosco, como está fazendo, né, Kátia? E dentro dessa experiência, Kátia, o que você pode contar para nós, assim, da área infantil? Você está falando agora de crianças e, naturalmente, entre os seus pacientes, você deve ter alguma criança, alguma coisa também. Como é que é esse tratamento? Então, eu gosto muito das crianças, até porque eu tenho as minhas filhas e eu não sou odontopediatra, mas eu atendo criança. E a criança, você tem que ter um jeitinho, porque a experiência que ela vai guardar no atendimento com você vai ficar guardado para sempre. Né? Até uma mãe entrou em contato agora pelo WhatsApp, ela conseguiu meu número pessoal e ela, doutora, você atende criança? Aí eu perguntei, qual que é a idade? 3 aninhos. E ela falou assim, os dentinhos deles estão todos cariados. Nessa situação, o que eu indico? Eu atendo criança, mas uma criança maior. É um bebê, ele vai chorar muito, eu preciso de contenção, eu preciso amarrar ele, né? Então, né? É traumático. Então, o que eu faço? Eu encaminho, porque eu tenho uma colega que faz a sedação, então dormiu ali de boa, vai tratar todos os dentes de uma vez só e tá tudo certo. Mas eu tenho essa paixão por criança, eu atendo criança também, eu atendo todos os níveis de pacientes, né? Crianças, jovens, adultos, idosos. Eu falo assim que eu gosto de pessoas, independente, né, da classe social em si e de outros, enfim. Verdade. E você lá na época do jornalismo, eu tô aqui imaginando a Kátia fazendo reportagem, vai gravar uma reportagem lá, né? Sei lá quem era o cinegrafista, se era o Tubaína, se era o Márcio, Nery, não sei. Tá gravando lá perto do escritório perto de um consultório odontológico, aí tá gravando aqui, olha lá, fala, meu Deus, será? Quando, né? E aí quando você chegou lá, sentou na cadeira, tô atendendo, tô plena, isso aqui foi o que eu sonhei, que eu desejei. Bateu aquele negócio assim, tipo assim, nossa, poderia ter... Quanto tempo eu perdi? Poderia ter vindo há 10 anos atrás ou não? Você acha que aconteceu quando tinha que acontecer? Tudo no tempo de Deus. Eu falo que é tudo no tempo de Deus. Talvez se isso tivesse acontecido antes, eu não teria essa visibilidade que eu tenho hoje. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Que tem certeza que tem gente assistindo agora que tá na carreira, tá fazendo uma coisa que não gosta, ou por dinheiro, porque não tem outra opção, mas deve ter um sonhozinho latente, batendo lá dentro, dizendo que o negócio é outro. De repente, nesse podcast hoje, você vai tomar coragem, tomar essa atitude e começar, não de repente migrar de uma vez, mas começar a dar pequenos passos, né? Exato. Porque tem transição de carreira que ela é mais lenta. Então, assim, eu falo que foi no tempo certo, porque se não estivesse na comunicação na área, na visibilidade com pessoas, né, o comércio em si me conhece, a área
da política também, né, nos órgãos públicos, todas as pessoas aí têm um contato com a gente. Então, isso me favoreceu muito. E aí você tem que trabalhar o seu marketing, né? Sem marketing você tem que trabalhar isso na rede social para trazer os pacientes também. Sim. E aí eu tenho uma facilidade muito grande por causa do jornalismo. Então, eu agradeço muito por esse momento, né? Eu não falo assim, eu falo que foi tudo no momento certo. No momento certo e tá indo. E falando nisso, no momento certo, é o momento da gente mostrar um pouquinho, né, do que é o trabalho da Kátia, né? Agora a nossa técnica vai passar para nós um vídeo referente a esse momento que a Kátia está lá no seu atendimento, no seu consultório, para que os nossos telespectadores tenham uma noção maior do que é esse atendimento que a Kátia faz. Exatamente. Dá uma olhada aí. Todas as manhãs, a minha rotina no meu consultório começa cedo. Ao abrir a porta, sou recebido pelo aquele suave aroma de afeto. Um cuidado que oferecemos a cada paciente. Assim que coloco meu jaleco, já agradeço a Deus por mais um dia de trabalho. E peço também que Nossa Senhora conduza as minhas mãos em cada procedimento que será realizado em meu consultório. Enquanto é preparado os instrumentos, a minha mente, ela viaja, gente, por cada história que se desenrola neste espaço. Lembro do sorriso de alívio de um paciente que superou o medo do dentista, da gratidão nos olhos, sabe? De alguém que recuperou a autoestima com um novo sorriso. E esses momentos são os combustíveis que alimentam a minha paixão pela odontologia. Sinto também a energia positiva da minha secretária super dedicada. Na sequência, dou uma conferida nos planos de tratamento e me preparo para acolher meus pacientes com a empatia que eles merecem. Cada consulta é uma oportunidade de fazer a diferença, de oferecer não apenas um tratamento, mas também conforto, segurança e a esperança. E assim começa mais um dia na minha clínica odontológica, um lugar onde cada sorriso conta uma história e onde cada história nos emociona e nos inspira a continuar. Bacana demais, né não, Kátia? Fala pra nós aí. Nossa, é muito bom. E aí, o Carlinhos fez uma pergunta que a gente aproveitou e já chamou o vídeo, e eu acabei de lembrar. Eu, no jornalismo, quando eu fui fazer uma cobertura da inauguração do Espaço Saúde. E aí a minha amiga Ellen Basso estava fazendo o cerimonial e eu cheguei com o cinegrafista para fazer ali a entrevista do local, né? A Rede TV tinha uma parceria, né? Um contrato com eles, tinha que cobrir. E eu já cursava odontologia. Quando eu cheguei naquele ambiente, eu lembrei até do início da trajetória, quando eu falei que eu queria estudar na UBRA. Eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o meu sonho é ter um consultório aqui. Nossa. Eu falei isso, gente. Vocês não têm noção. Sabe aquela coisa de você pedir para Deus e Deus te atender? A pergunta foi certinha, você Foi lembrou? certinha. E eu queria te responder, aí me deu um branco, eu esqueci. Agora a gente chamou essa matéria para mostrar, eu aí no meu espaço, trabalhando como é que funciona. E eu queria muito estar ali. Eu olhei aquilo ali, eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso, isso é um sonho. E será que eu consigo ter um consultório? Eu comecei a imaginar ali, fazendo a reportagem, né? Quanto que eu tenho que pagar para estar aqui? Né? Quanto é que custa aqui o condomínio? Será que eu tenho que falar com quem? Com quem que eu preciso conversar para ter um espaço aqui? E isso faltava uns 2 anos para eu me formar. Nossa. E eu ali vislumbrando aquele local. Então, assim, hoje, né, a gente mostra aí nessas imagens que vocês acompanharam, como que é o meu trabalho no Espaço Saúde, como o ambiente é acolhedor, né? E as pessoas... O Walter Leitão esteve lá, ele é meu paciente. Inclusive, Carlinhos. E, Walter, a sua experiência com a gente, o cheiro do consultório, ele não cheira ali um afeto, ele não tem cheiro de dentista, não tem cheiro de eugenol, aquele cheiro forte Sim. de dentista, como se fosse uma espécie de, vamos supor, Laboratório. de laboratório, assim, bem forte. Aquela marca registrada da maior parte dos consultórios você não encontra lá. Você não encontra. Você chega no ambiente, tem aquele aroma gostoso, sabe? Certeza. É um ambiente que tranquiliza a pessoa. Então, Isso, assim, eu sou... acolhedor. Acolhedor. Aí ela também é acolhedora, tranquiliza, passa, né? Tranquilidade. Passa tranquilidade, né? No nosso caso, obviamente nós já a conhecemos, mas com certeza passa essa tranquilidade para quem ela não conhece, essa hospitalidade, porque ela tem uma coisa chamada empatia. Exato. Ela se coloca na posição da outra pessoa, que é desde o início que a Kátia está falando aqui, a preocupação que ela tem com o outro ser humano. Né? E o que faz muita falta nas profissões, independente de qual seja a profissão, policial militar, Exatamente. cirurgião dentista, jornalista, administrador, se você não tem essa empatia,
você pode até ser um bom profissional, mas vai ficar faltando alguma coisa. E essa alguma coisa que cativa você, que faz você diferente, é a empatia, né não, Catinha? Eu fico muito feliz, porque eu acho que isso é até meio que familiar, né? Meus pais, eu sempre vi meus pais agirem dessa forma com as pessoas. E eu Já sempre vem de fui berço, assim, já vem de berço, eu sempre fui que nem eles, eu acho, sabe? E minha mãe sempre cumprimentava muito as pessoas. Minha mãe nunca olhou para uma pessoa que ela não falasse, meu filho, mas você tá tão vistoso hoje. Minha mãe era muito querida, extremamente querida. E eu tento pegar essa coisa dela forte e manter assim comigo, até pra gente trabalhar e se dar bem com as pessoas também. E não custa nada. Isso, né? Não custa nada tratar bem as pessoas. E é uma coisa também, Carlos, interessante até que a Cátia está falando, e você, Cátia e eu, que a gente que dá uma viajada, sabe como é diferente você chega numa cidade grande. Isso não ocorre. Você entra no elevador com alguém, você sai do elevador com alguém, você pode dar o bom dia, que a pessoa dificilmente te responde. Bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença. É algo que você perde em grandes cidades e que a gente consegue manter essa magia aqui, né? De um bom relacionamento, isso que a sua mãe ensinou, que a minha avó ensinou, que a mãe do Carlos ensinou, enfim, né? Você tem essa possibilidade de exercer. Exatamente. E num local agradável, né? Para que nossa cidade, né? Nossa cidade é muito agradável, gente. Venham conhecer de Paraná. E quando você fala em empatia, né, da gente tratar bem as pessoas, de olhar no olho da pessoa para falar, né, de reconhecer as pessoas, isso nos traz uma conexão muito grande e nos ajuda profissionalmente, né? Isso aí nos favorece muito. Então, quando é uma pessoa querida, que as pessoas gostam, surgem convites de emprego, vão surgindo coisas ali positivamente para essas pessoas. E eu, inclusive, eu fui dar uma palestra na Estácio, pelo segundo ano como aluna destaque da Estácio. 2 anos consecutivos eu fui convidada a palestrar para os alunos de dentista que formou ali e que hoje é sucesso, que tem o reconhecimento, que tem agenda lotada e tudo mais. E aí eu fui lá e palestrei, e nisso a diretora da Estácio passou, viu um pouquinho, ela falou, olha, essa menina precisa estar com a gente, porque ela tem uma empatia, ela passa uma energia boa, ela é alegre, ela falou desse jeito. Estou transmitindo o que ela falou para mim. E aí o coordenador do curso falou, não, vamos convidar ela para estar conosco. E aí hoje, né, graças a Deus, é um sonho que eu tinha também de dar aula, né? Eu nunca nem perguntei questão de salário, quanto é que ganha, eu queria muito dar aula. Porque se você está no meio, você está sendo vista, você está estudando mais. Porque para você dar aula, você tem que preparar a aula. Sim. Então, tem coisas que você não tem um conhecimento. E você precisa buscar como é que você vai passar isso para o aluno. Então, eu falei assim, cara, que convite gostoso. Eu vou estar ali na Estácio. E hoje eu estou dando aula na Estácio para os alunos do primeiro período de odontologia, que é a disciplina de formação profissional em odontologia, onde a gente trabalha muito ética, né, a parte ética, a parte de conhecer equipamentos odontológicos, a parte de atualização, a parte dos projetos de extensão também, né, de colocar o aluno ali de uma forma que ele aprenda de uma forma leve e tranquila. E aí, nesse primeiro dia de aula, eu até gravei no meu Instagram ali, falando que na primeira aula, uma aluna, quando encerrou a aula, ela disse o seguinte, professora, posso fazer uma pergunta para você? E, não, posso falar uma coisa? Eu falei, sim, por favor. Ela falou assim, olha, eu venho transferida de uma faculdade de Jaru, de odontologia. Lá eu estava no 6º período e eu vim para cá, eu já tinha cursado essa disciplina, mas a carga horária não batia e eu estou refazendo essa disciplina. E o que a senhora ensinou hoje, a senhora, olha só, para mim como professora, eu já gostei. O que a senhora ensinou hoje, eu não aprendi no semestre inteiro na faculdade que eu venho, no primeiro dia de aula. E eu fiquei assim, extremamente contente, muito feliz com ela, né, com o retorno. Por quê? Porque quando eu preparo as coisas, eu quero me dedicar, eu quero entregar com amor, e eu quero fazer aquele aluno entender o que eu estou falando. Mostrou que você estava no caminho certo. No caminho certo, e eu gosto muito disso, de afirmar o que eu estou ensinando ali para o aluno, e eles estão entendendo isso. E eles falaram, nossa, professora, você trabalha de uma forma diferente. Eu achei que essa aula ia ser um saco, porque falar de ética, legislação, né, do código de ética, ninguém quer muito isso. A pessoa quer entender sobre dentística, como fazer um implante, como colocar um aparelho, a parte prática. O aluno, ele quer isso, ele não quer essa parte teórica que fala de legislação, de ética, né? E eles adoraram a aula. Então, assim, eu falei assim, eu estou no caminho certo como docente, está dando certo. Que bom, né? Porque realmente, em qualquer profissão, você tem aqueles que são e aqueles outros que não são. E professor também.
né? Isso a gente tem certeza que temos demais profissionais que eles podem ser muito bons, mas eles não conseguem verbalizar isso na docência. Né? Transmitir. Eles são péssimos para a docência do ensino superior. E quando a gente consegue um profissional que é um achado, você tem que ficar mesmo, né? E parabéns, Kátia, por agora você está na docência do ensino superior, né? Numa instituição de ensino superior tão bem conceituada como é a Estácio. Né? É importante, é legal saber que você está lá. Parabéns. Né? Obrigada. Mais uma coisa, jornalista, cirurgião, dentista e professor e agora do ensino superior. que mudança de carreira, viu, Kátia? Agora uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Você falou um pouco em família, você falou da sua mãe, que você trouxe algumas coisas da sua mãe, algumas coisas do seu pai, que você aplica isso no dia a dia com as pessoas através da empatia, né? Do jeito de olhar, de tratar, de ouvir, de responder. Muito bem. Você falou dos seus filhos, que você teve que fazer esforço e sacrifício, deixando eles por um momento para estar investindo na sua carreira, no seu profissional. E o que você já colheu de reconhecimento da sua família hoje, vendo onde você está? Valeu a pena aqueles dias? Olha, meus filhos ficou com você, mas olha que eu consegui, olha onde eu tô. A mãe e o pai, como é que fica o coração deles? Fala pra gente. Olha, isso é muito importante. Eu sou muito grata à minha família, né? Eu tenho a minha irmã Inês, a minha irmã Judite, a Ingrid também, que é minha sobrinha, que elas me deram um apoio tremendo durante a minha graduação, porque eu deixava 7 da noite e pegava quase 11 horas. Nossa. Todos os dias, durante 5 anos. Então, são muitos dias. O meu esposo viaja muito, então quando ele estava em casa, ele ficava com as crianças. Ou estava estudando também comigo, né? Ele terminou 6 meses antes, então 6 meses antes ele ficou com as crianças, né? Então 4 anos e meio ele não ficou, mas 6 meses depois teve essa possibilidade. Então eu contei muito com a minha família. A minha mãe já é falecida, mas o meu pai estava vivo, meu pai dava o apoio. Por quê? Porque às vezes você vai largar uma criança lá para ser cuidada e você esquece de levar uma fruta, um leite. Então meu pai, olha, mantém o leite das crianças aqui. Olha, hoje a Maria Giovana vem, cadê a frutinha que ela gosta? Então assim, esse apoio da família foi muito importante. Então assim, a minha família nunca me ajudou financeiramente, mas com o apoio de... eu falo o apoio de cuidado, sim, de zelo pela família. Eu sempre contei com a minha família para isso. Eles nunca me desampararam. Inclusive agora, eu falei, olha, eu estou entrando em um novo projeto, recebi um convite para dar aula e eu tenho uma vontade imensa de dar aula, eu quero estar lá. E aí meu esposo falou, meu bem, mas mais uma coisa para você está tão ativo, você participa disso, daquilo, de encontro de mulheres, e está sempre... Eu falei, amor, eu quero ir com o seu apoio. Porque eu não queria ir peitando meu esposo. Eu quero fazer algo que ele me apoie. E aí, só que ele ficou assim, no início ele pôs uma barreira, né? Ele falou, amor, deixa isso pra lá, né? Não se paga muito às vezes, ou não, né? Eu falei, olha, eu não quero nem saber de salário. Eu quero estar lá, e eu quero o seu apoio. E aí ele viu que era aquilo, ele falou assim, amor, vai. Pode ir, vai lá, nós damos um jeito. E aí eu já liguei pra minha sobrinha, liguei pra a minha rede de apoio ali, falei, olha, dia de terça-feira, eu preciso que vocês fiquem com as crianças para mim. E aí elas toparam e eu estou lá. Então, assim, minha família sempre me apoiou em tudo. E hoje o sentimento de gratidão do seu próprio pai, de ver, né? Nossa. Não tem nada que pague isso. Né? Não tem nada Porque assim, professor Walter, Kátia, o que um pai quer? O que um pai espera de um filho? Às vezes, professor, muitos filhos têm uma imagem na cabeça que o mundo capitalista criou, de que você honrar o seu pai é você ir lá, um dia ficar bem em situação, ir lá e comprar uma caminhoneta zero e dar pro seu pai. Eu vou levar meu pai para viajar, vou pagar tudo para ele. Isso não é honrar pai. Como que se honra pai e mãe? Dando certo na vida. Não tem nada que um pai e uma mãe, professor que é pai, pode falar, você também é mãe. O que um pai e uma mãe quer? Olhar pro filho e falar, tá no caminho certo. Deu certo na vida. Conseguiu, exatamente, venceu. E entendeu? É o que meu pai queria. E isso que você colocou foi tão forte, porque... Quando eu consegui me graduar em odontologia, meu pai estava com câncer no estômago. Meu pai viveu 4 meses nas minhas últimas etapas, né? Então, eu me formei em fevereiro, formei no final do ano, e aí a carteirinha do CRO demora um pouquinho para sair. Então, eu comecei a trabalhar dia 19 de fevereiro. Dia 22 de fevereiro, meu pai faleceu. Então, meu pai me viu trabalhando uma semana. E nesses 4 meses que ele esteve com vida, tratando câncer, acamado,
eu fui a filha que dei banho nele todos os dias, mesmo com o meu trabalho. Eu zelava pelo meu pai. Eu penteava o cabelinho dele de lado, eu tirava o cabelinho que saía do nariz, eu fiz a barba do meu pai, eu dava banho, eu passava perfume nele, eu fazia massagem no corpo dele inteirinho, nas pernas, o pé estava sujo, eu peguei até esponjinha esponjinha de mato, né? Aquelas esponjinhas, para lavar o pezinho dele, cuidar dele ali. Eu cuidei do meu pai para ele passar esses últimos dias de vida sentindo cuidado. E ele falava bem assim, minha filha, tô dando trabalho para você? Eu falava, jamais, pai. E colocava minhas filhas ali na cama junto com ele para ficar, vovó, e cutucava ele, né? E massageava muito tempo na cama. Então eu tive essa oportunidade. E ele não aceitava, às vezes, outra pessoa. Ele queria que eu fizesse. E, inclusive, um dia, quando eu atrasei um pouquinho, porque eu estava já trabalhando no consultório, meu pai já não estava falando mais. Eu cheguei e ele estava a voz dele saindo bem um pouquinho, né? Ele falou assim, hoje você custou a chegar, hein, para cuidar de mim. Aí, você custou a chegar. Eu falei, nossa, ainda estou levando bronca, eu acabei de sair do trabalho, estou aqui, pai, maravilhosa para cuidar de você. E aí já levei ele, já dei o banho nele, já cuidei. E era assim, todos os dias. E tinha dia que eu acabava de dar um banho no meu pai, 10 horas da noite, ele se sujava todinho de fezes, né? Porque não estava acamado, né? E aí a minha irmã me ligava 10 da noite, eu tinha acabado de chegar em casa com as crianças, que eu já estava lá cuidando dele. Kátia, o papai fez isso aqui e ele não aceita outro. E eu virar o carro e voltar sem reclamar, gente. Com certeza. Não é que, ai meu Deus, de novo, por que você não faz? Porque eu sabia que ele queria que eu estivesse ali. Sim. Então eu não tinha, a minha conversa com meu pai não fazia curva. E eu brincava o tempo inteiro com ele. Eu dava risada com ele. Era 24 horas lavando. E falava, pai, eu nunca imaginei eu lavando seu bumbum, hein? Oh! E eu brincava. E ele dava uma risadinha ali. E ele gostava daquilo. Então, assim, eu vivi tempos bons. Cuidei. Eu falo que eu cuidei com gosto do meu pai. Eu cuidei. Eu zelei por ele. Uma gestão familiar, né? Porque tudo, Kátia, é gestão. Né? Tudo que nós fazemos na vida são gestões. Saúde, principalmente a gestão de pessoa, né? Sim. Gestão de pessoa na parte espiritual, né? Na parte humana, de uma maneira geral, que a gente faz, isso aí não tem preço, né? Isso aí, esse teu depoimento, eu creio que todo mundo, essa parte humana que é importante, né? Não ver apenas nós três aqui como profissionais. Exatamente. Mas saber que nós também somos seres humanos na sua completude, né? Em todas as partes, em todos os campos, nós também atuamos, né? E parabéns, Kátia, por poder ter, né, esse cuidado todo. Não, eu tive. E quando eu chegava em casa, nessa última semana, que eu fiquei exatamente uma semana trabalhando no consultório, que é o primeiro que eu fui convidada a trabalhar. E aí eu chegava de branco, arrumadinha, porque eu queria vestir branco para mostrar que eu era dentista para ele. E eu falava, pai, eu já estou trabalhando, o senhor pode ficar tranquilo, porque ele tinha essa preocupação, né? Formou e agora? Vai demorar para arrumar emprego? E aí ele já, nessa semana ele quase já não falava. Ele mais escutava, né? E eu falava, pai, eu tô muito feliz. E a minha conversa com ele era desse jeito. Pai, você não tem noção como eu tô feliz, eu tô trabalhando. Hoje eu fiz 10 restaurações no paciente, fiz a limpeza. E aí ele ria e ficava assim, mas ele não falava já. Ele só escutava. Mas eu deixei ele a par, que ele podia partir em paz. No pensamento que deve ter ficado na mente dele é conseguir. Deu certo. Conseguir, deu exatamente. Certo. A minha missão, né, foi cumprida. Ele cumpriu, né? Ele direitinho. Cumpriu, sim. Verdade. Muito interessante. Que bom, Kátia, que bacana. Eu conheço a Kátia da época do jornalismo, cara, que virada de chave. Nós conhecemos, né, Kátia? E fala pra mim uma coisa, quem tá assistindo agora ali já deve estar curioso, mas cadê o Instagram dessa moça? Fala seu Instagram pro pessoal. Meu Instagram. O pessoal te seguir aí. Te seguir. Vai estar lá, doutora Kátia Fernanda, vai estar DRA, que é DRA, né, a abreviação, DRA.Kátia Fernanda. Aí já vai aparecer o Instagram. Quando você pesquisar, Kátia com K. Isso, Kátia Fernanda e Kátia com K. Mas se você colocar dentistas de Paraná, eu sou a primeira que apareço. Por quê? Porque eu trabalho muito forte no meu marketing, né? E eu posto todo dia, eu tento levar informação de higiene bucal para o paciente, eu tento levar orientações para ele o tempo inteiro. Então isso favorece bastante, né? Falando em marketing, falando em dentista, você veio do jornalismo, você querendo ou não estava na área de comunicação. E, como todo profissional, você entrou em outro nicho de mercado. E quando você chegou nesse nicho, você identificou pontos fortes e pontos fracos dos outros profissionais. Onde que você olhou e falou assim, achei, vou pegar aqui, vou atacar, porque essa galera tá muito fraca aqui.
Qual foi a sua visão quando você chegou nesse outro cenário de gestão? Você estava na parte jornalística, agora você está em outro nicho, totalmente diferente. Exatamente. Né? Você está na odontologia. Aí você olhou para os profissionais que estavam atuando naquele momento. O que essa galera estava fazendo de errado ou estava deixando de fazer e você... Vou lá. Gente, a comunicação. Todo mundo hoje tem Instagram. Então, as pessoas hoje, elas não têm tempo, elas não têm gestão também para falar assim, olha, hoje é segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu preciso gravar um de manhã e uma tarde. Então, isso eu tenho junto comigo. Então, eu chego, a primeira coisa, porque eu tenho essa facilidade Sim. que os outros colegas não têm. Que você falou isso aí. Que você viu que eles, né, trabalham, geralmente eles trabalham muito bem a parte odontológica, os colegas, mas eles não têm a comunicação. Eles não têm um posicionamento de marca na rede social. E eu entendi que eu precisava de um posicionamento de marca e eu precisava trabalhar com facilidade ali. E eu tinha isso, né? A comunicação comigo ela flui com facilidade. E você já era uma pessoa muito conhecida, né, conhecida, eu falei, bom, eu vou sair um passo à frente. E aí eu investi, né, no marketing e o marketing gostou muito de trabalhar comigo, porque eles falam, nossa, quando eu vou gravar com alguém é 2 horas para sair. A Kátia na primeira, ela já acerta e tudo mais. Mas não é só o gravar, porque assim, você decorar algo é muito fácil. Qualquer pessoa decora um textinho. Agora você tem que saber transmitir. Peraí, eu estou com uma mensagem hoje informativa. Vou falar sobre uma língua fraturada num dente. Eu preciso passar um ar de seriedade falando aquilo. Então, eu me transmito aquilo ali e vou falar aquilo com seriedade. Quando eu preciso falar uma coisa mais leve, eu vou falar uma coisa mais leve, sem franzir testa. Então, a pessoa gosta, ela se comunica comigo, ela se conecta comigo. E aí eu trabalho muito isso, né? Eu faço vários cursos e aí, cada vez que eu escuto alguma coisa, eu coloco em prática. E eu sou um tipo de pessoa que eu aprendi, se a coisa funciona, eu coloco em prática. Eu nunca deixo de ensinar algo bom que eu não vou colocar em prática. Eu gosto muito disso. E nessa situação que ela está falando aí, professor, né, eu conheço aí N profissionais hoje do Brasil, referência na questão de comunicação, rede social, inclusive faturam milhões. O que acontece? Muitas vezes eles pegam um assunto quente do dia ou da semana, daquele momento, por exemplo, a cadeirada do Pablo Marçal no debate. Foi um assunto quente, né? Tinha até supermercado aí gravando a promoção da cadeirada. Então a galera aproveita essa vibe de assunto quente, coloca, encaixa o nicho dela, o segmento dentro daquele momento quente ali, que tá todo mundo falando daquilo, e ela se destaca e sai na frente. Você fica de olho também nessas situações ou você tá mais no tradicional mesmo, por enquanto? Então, é que depende um pouquinho. Isso é muito legal. No início, eu comecei a fazer umas coisas assim também. Só que meu público hoje, ele não gosta desse tipo de abordagem. Então, ele deixa de ir. Né? Por exemplo, eu tive que me transformar na forma de se vestir para eu ter uma valorização até mesmo no espaço saúde. Quando você chega lá, você só lidar com médicos. Os médicos são super respeitados. O dentista, às vezes, não é tanto. Mas eu me enxerguei num ambiente que eu falei, peraí, eu preciso estar igual a eles. Eu comecei a me vestir diferente, a me posicionar diferente, a partir do cabelo no meio como mulheres elegantes. Eu comecei a ter uma visão diferente. Você acha que eu gosto desse rachado aqui no meio? Mas é chique. E eu acredito que você teve que buscar cursos para Eu tive que buscar cursos para isso, para investir. Por quê? Porque o paciente, que eu falei para vocês, que vai no espaço saúde, ele não é o paciente que está passando de bicicleta que entra no consultório. Sim. Ele tem que ser um paciente que tem que ser indicado, porque ele acha que lá é diferente. E não é tão diferente assim o valor, tá, gente? Não tem isso. Mas a maioria dessas pessoas que vão lá, eles querem ver uma Kátia diferente. Então, eu tive que aprender a me colocar. E aí, às vezes, se eu vou gravar, fazer um vídeo, dando uma cadeirada na minha... Uai, o que é isso? A postura dela. Né? Será que isso é compatível com a postura que ela passa hoje? Né? Então, às vezes, não funciona. Mas, se é um outro tipo de assunto, às vezes se encaixa com o que eu estou... De repente, o ator americano esteve no Brasil, sei lá, no Rock in Rio, vocês viram o sorriso dele, aqueles dentes assim. Isso, o dente dele caiu, aquela faceta que ele estava, né? Já. Aí eu posso gravar algo. Olha, isso aqui aconteceu com o paciente. Por quê? Porque a fricção do adesivo não foi feito corretamente, ou o material que ele não utilizou, a mordida dele, ele tem bruxismo, então por isso que acontece. Então a gente tem que fazer ali uma reabilitação antes de colocar uma porcelana nele. Aí eu consigo trazer um caso desse, adaptar. Agora, esse lado mais sarcástico, mais brincalhão, lá não combina muito. Talvez uma clínica popular, se eu estivesse numa clínica popular, aí eu ia cair de braçada, porque aí daria certo. Aí você deve estar perguntando por que eu toquei nesse assunto. Porque hoje banalizou muito. Né? Hoje você tem empresas sérias que deveriam estar tendo um posicionamento, entrando nessa vibe, muitas vezes pelo erro do marketing, e empresas que deveriam estar nessa vibe querendo ser séria demais. Exatamente. Igual você falou, o popular.
E que bom que você tem essa visão, já vem do meio, tem esse entendimento. E aí volta lá naquela pergunta que eu tinha te feito, onde você pegou que eles estavam errando, que você... E a primeira coisa, pelo que eu entendi, você falou, peraí, eu preciso me posicionar, né, professor? Sim, sim. E deve ter gente, empreendedor, sei lá, até acadêmico. Talvez é um baita, igual você falou, tem dentistas que são baitas profissionais, serviços de excelência. O que falta? Pegar isso e conseguir transmitir na rede social o que é lá dentro do consultório. Exatamente. Tem que fazer isso, senão não vai, né? Aí eu conversando com os colegas que têm clínica odontológica, falo, mas o fulano de tal da clínica tal, ele não faz isso. Aí eu falei, será que ele não faz? Aí eu entrei na rede social dele, eu vi lá uns vídeos legais que ele fez, né? Então, às vezes, falta tempo, falta alguém para cobrar. Então, por que no meu consultório funciona? Porque eu tenho isso colado, eu tenho isso digitado. Se você falar pro funcionário, porque assim, não depende só de mim, eu preciso da minha secretária estar conectada comigo. Minha secretária é treinada para isso. Então, eu falo para ela, olha, eu cheguei no consultório, eu sentei com a pessoa na cadeira, você olha a minha postura, eu falo para ela, vê se eu estou curvada, com os ombros assim, porque eu não vou passar a imagem de credibilidade, eu preciso estar reta e olhando no olho, você fotografa aquele momento. Então, ela está alinhada comigo, porque eu preciso postar uma foto naquele dia, porque às vezes eu não consigo gravar um vídeo, eu não consigo, foi uma correria, eu fiquei tensa com um tratamento de canal, que às vezes deu um probleminha ali, eu preciso resolver, então eu não vou ter aquela alegria para ir gravar um vídeo. Então, eu preciso de umas fotos dessa para me salvar nos momentos que eu não estarei gravando. E aí, ela é treinada para isso. A Bruna era assim, essa que entrou agora, né, tá recente comigo, ela já pegou o estilo que eu gosto, eu falo, assiste esses vídeos aqui, essas imagens, porque eu quero imagens desse jeito aqui. Né? E aí, a gente vai alinhando para a gente conseguir se destacar. Mas esses profissionais que hoje acham que não precisa dessa interação aí, da publicidade em si, eles deixam de ganhar. E aí eu consigo sair na frente, porque eu tenho essa visão que isso é muito importante. Que bacana. Mas além dessa visão toda do marketing, também tem aquela parte que você, além de deter o conhecimento técnico, né, a cirurgiã dentista Kátia, além de deter esse conhecimento técnico, também tem a arte, tem a paciência, tem a criatividade para poder fazer com que aquele dente, aquela harmonização ocorra. Né? Porque é importante isso, né? Todos nós detemos o conhecimento. Todavia, o conhecimento sem a criatividade, sem uma certa arte, que assim podemos chamar, fica ruim, não é, Kátia? Então eu sei, no próprio tratamento que eu tive com a Kátia, falei, Kátia, eu tô com uma situação assim no dente, e ela teve a sacada, falou, Walter, você tem uma mordida muito forte, se eu fizer o seu dente alinhado do jeito que ele tem que ser, vai fraturar novamente. Nós vamos ficar indo e vindo. Então, ela teve essa sacada, ela conseguiu fazer um trabalho que torna-se imperceptível a situação do dente, mas é uma arte. Não é simplesmente fazer um bloco, não sei o nome técnico, mas fazer aquela parte. Tem também todo um ajuste, Carlos, para que aquilo fique realmente, aquele rosto, aquele dente fique em harmonia, não é, Kátia? Exatamente. Então, esse cuidado eu tenho muito, porque eu gosto muito de conhecer a anatomia dental, a estrutura dental. Então, nós temos, de repente, alguns colegas, não sei, mas que vai fazer uma restauração, ele coloca ali uma resina e aperta ali com a espátula, ou até mesmo com o dedo, né, com a luva ali, e fica ali. Para mim, aquilo não é funcional, porque o dente ele precisa do quê? De cúspides, da estrutura, porque eu preciso triturar um alimento. Trabalhar. Então, ali eu não vou amacetar um alimento, eu vou triturar um alimento. E eu tenho essa preocupação. Então, eu preciso deixar ele funcional, mas eu quero deixar ele estético também e sempre transmitir uma naturalidade. Geralmente, os dentes que eu faço restaurações, você não consegue saber se ele tem restauração ou não, porque o acabamento que eu entrego, assim, o polimento, o brilho que ele passa, quando você joga um jato de ar nele seco, ele está a mesma cor do seu dente. E às vezes o colega que não tem uma habilidade, ele coloca ali a resina, ele não consegue dar um polimento perfeito, que você bate, você vê ele tá seco, tá aquela coisa fosca. Quando bate um brilho de luz, aquela coisa não condiz. E eu não consigo fazer algo assim. Por quê? Porque eu tenho vários cursos de atualizações de resina, então eu não consigo entregar um trabalho comum mais. E Carlos, se eu fizer uma restauração no seu dente da frente, e eu não gostar do resultado, e eu estiver atrasada, mas você gostou, eu fiz uma restauração em você gostou, ai doutora, mas está perfeito, e eu conheço estética, eu não gostei, eu vou deixar você ir embora. 1 dia, 2 dias depois, a secretária vai entrar em contato com você e vai pedir para você retornar, porque eu vou refazer, porque eu não consigo entregar algo que não seja bom. E eu faço isso direto. Ai, doutora, mas aí você perde sua hora clínica, né? Porque para eu sentar no mocho, a minha hora custa ali no espaço de saúde. E aí você vai chamar ele de novo, deixa ele assim mesmo, para ele tá bom, ele não reclamou. Eu não consigo, eu preciso fazer ele voltar
e eu refazer o tratamento que foi feito para ter um trabalho assim de excelência. Entendi. O meu foco é aquele ali, é excelência. Eu não consigo. Não consigo mais. É tipo aquela satisfação que você tinha quando você entregava uma reportagem perfeita. Quando passava, que você via passando, falava, meu Deus, essa ficou perfeita. E qual que é a diferença? Quando você entregava uma reportagem perfeita e hoje você entrega um trabalho lá na boca do cliente lá perfeito, que você olha, ele dá um sorriso e fala, meu Deus, foi eu que fiz isso. Tem essa satisfação? Qual a diferença desses dois segmentos? A mesma satisfação, tanto no procedimento que foi realizado no paciente, né, na área odontológica, quanto no jornalismo. Porque no odontológico, eu não sei como eu posso te explicar. Eu estou fazendo um dente ali, ele está ficando tão lindo, me dá água na boca. É uma coisa assim estranha. Você Sabe quando você pega, tipo, você fala, vou partir um limão, a boca já enche de água? Para mim, quando eu vou mexer num dente ali, eu já fico assim. E eu tô vendo aquele resultado incrível, eu me vanglorio com aquilo. Eu gosto tanto que não precisa você falar para mim que tá bom, porque eu sei quando a coisa tá boa. Eu fico super feliz, não preciso receber o elogio da pessoa, não, para eu ficar feliz comigo mesma. Eu mesmo já fico feliz. Não sei se é autoestima isso. O senhor percebeu a diferença quando ela foi falar da questão do dente? Sim. Por que as pessoas elas têm que estar no lugar que elas sonham, né? Isso. Elas almejam. Você falou com tanto brilho aqui, Isso, né? exatamente. A voz chega... Muda. Mudou a entonação. Verdade. Que bom, que bacana. E é uma área, Carlos, né, não trazendo nenhum demérito para nenhuma outra área profissional, mas é uma área onde você lida com emoções da pessoa. Porque no início da conversa aqui, bem no início, a Cátia falou sobre isso. A pessoa, poxa, eu vou lá no consultório dela, eu estou sem dente, eu vou ficar assim. E eu imagino quantas pessoas que ela traz de volta uma autoestima que aquela pessoa perdeu há tantos anos. Porque ela trata com essa humanidade, ela trata com esse carinho e faz com que essa pessoa volte a ter o brilho no sorriso, né? Olha, eu vou te contar um caso que aconteceu no meu consultório, entre vários outros que eu faço todos os dias. Geralmente, quando a pessoa trata canal num dente, o dente ele perde vascularização. Quando ele perde vascularização, ele vai escurecer. Então ele vai ficar com aquele sombrinha de dente amareladinho. Mas aí, de repente, o colega dentista que tratou, ele deixou cimento endodôntico ali na coroa do dente. E o cimento, ele ajuda a escurecer mais ainda, porque ele não fez a higienização correta. Né? Até porque ele às vezes não tem conhecimento, ele é um clínico geral, ele tratou, ele fez o melhor dele, o profissional fez o melhor dele. Sim. Como eu estou na área da endodontia, então a minha visão é totalmente diferente de um clínico geral. E eu preciso deixar aquela área brilhando, limpa, antes de colocar uma resina para evitar esse escurecimento. E aí eu recebo muitos pacientes com o dente da frente que está um escuro e os outros legais. E aí quando ela vai sorrir, ela sorri com um dedo, ela disfarça, ela não quer tirar foto com a família, casamento, tá todo mundo sorrindo, e ela está segurando o lábio. Então eu me preocupo muito com isso, eu não gosto disso. Então quando a pessoa chega no meu consultório, que ele vai fazer um outro tipo de procedimento, por quê? Ele vai restaurar o dente lá atrás, um molar, um pré-molar que seja. E aquele dente da frente, ele nunca pede, porque ele já passou por um profissional que falou para ele que não tinha jeito. E aí, quando ele chega em mim, eu falo, tem jeito. Ah, mas você vai cortar meu dente, colocar um pino e uma coroa? Eu não quero isso, doutora. Eu falei, não, senhor, eu vou devolver a estética do seu dente, não vou cortar o seu dente, né? Se tiver resina, a gente faz um leve desgaste, mas eu vou te entregar um dente natural. Então, quando a pessoa se olha no espelho, falta chorar, fala, eu tô há 10 anos com um dente assim, eu não sabia que isso tinha conserto, poderia fazer alguma coisa assim. E aí eu recebi uma pessoa simples, que mora no bairro Parque São Pedro, que foi uma indicação. E ela teve um pouquinho de resistência de ir no Espaço Saúde, porque o nome assusta, né? Espaço Saúde. E o esposo levou ela de moto, e ela é uma secretária do lar. Então a família, acho que foi a patroa que até acertou por ela lá para fazer e mandou ela para mim. E quando ela chegou, ela quebrou um dente da frente. E esse dente tinha um canal tratado, o dente estava escuro. Era para fazer só o quebrado, porque ela achou que não tinha conserto. Aí eu olhei para ela naquela simplicidade e falei, cara, meu Deus, por que ela tá aqui? Ela tá aqui porque eu preciso fazer esse dente, porque eu não vou conseguir fazer, eu não sei trabalhar pela metade. E a mulher veio para pagar só a restauração comum. E eu falei, não vou deixar ela assim. Eu fiz um leve desgaste no dente dela, não, né, prejudicando a estrutura dental, e entreguei ela com um dente da cor. Quando ela se olhou no espelho e o marido dela olhou para ela sentado, estava com um capacete nos braços, meu Deus, essa não é minha esposa, você tá linda, meu bem, ele falou para ela. Ela ficou tão feliz que até hoje ela manda mensagem assim, doutora, que Deus te abençoe sua noite. Doutora, o celular da clínica tem mensagem dela quase diariamente. E até hoje você lembra disso aí? Eu lembro dela porque assim, foi uma mudança muito grande para ela.
Isso me custou? Não me custou nada, né? Assim, então tem casos que a gente tem que ajudar as pessoas, né? Nem tudo também é... Eu sei que o dinheiro nos favorece, isso é bom, né? Mas tem coisa que você tem que abrir o coração. Né? Repartir um pouquinho, né? Pois é. A humanidade da gente tem que fazer. É muito bacana, né, Kátia, a gente conversar assim, né? Eu, principalmente, eu tenho tio dentista, tenho primos dentista, então é muito legal a gente ouvir, a gente relembrar, né, essas coisas bacanas. E Carlos, o tempo passa rápido demais. Meu irmão. Né? Um bate-papo. Cada terça-feira aqui é um que aprendizado diferente. Passa muito rápido. Com a Kátia eu sabia que ia ser muito bom, que eu já conheço ela faz tempo, mas foi muito melhor do que eu imaginava esse bate-papo. Eu não sabia que ela estava lecionando, eu sabia que ela estava na odontologia, mas hoje eu fiquei sabendo que ela está lecionando. Mais um bom profissional para nosso ensino superior, que nós precisamos muito de bons profissionais no ensino superior. É um desafio constante. Parabenizo mais uma vez a Kátia por estar entrando nessa área da cátedra, né? Entrando na área do ensino superior. É uma área que precisa, repito, de bons profissionais, porque lá é a referência. Né? Eu vejo o administrador, eu vejo o contador, eu vejo o dentista, eu vejo o advogado. Então é bom ter os bons profissionais, né, junto do ensino superior. Parabéns mais uma vez para a Kátia, né? Parabéns, sim. Parabéns mesmo. Fiquei muito feliz com a sua... Né, com o seu posicionamento hoje. Isso. E o que você está falando, tudo que você falou aqui é o que todos os profissionais deveriam correr atrás. Posicionamento, saber trabalhar a marca, ter preocupação com marketing. Porque, infelizmente, hoje muitos empresários, eu posso falar, porque eu sou desse segmento, menosprezam, desvalorizam e acham que o marketing não é nada. Enquanto isso, tem gente que com uma visão diferente vê a oportunidade e cresce. E só para encerrar, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um irmão que é médico hoje no Rio de Janeiro, minha cunhada é médica, minha sobrinha faz medicina aqui em Paraná, na particular. Eu tenho uma sobrinha que está formando em medicina no Paraguai, daqui 10 meses também. E aí todo mundo, você não vai fazer medicina? Você não quer ir para medicina? Eu falei, não. Meu marido falou, amor, eu pago, vai você, Maria Giovana pequenininha, vai, que aí o seu irmão já está lá, você já mora junto, e aí cada 6 meses eu vou te ver. Eu pago, você não vai trabalhar, você só vai estudar. Eu falei, eu não quero ir. E outra, eu não quero deixar minha família, meu marido. Você é doido? Eu ir pra lá e ficar sem marido? Não dá certo, não. Eu quero fazer odontologia e ficar aqui. E aí a gente ouvia comentários, bom, mas se você for médica, você vai ganhar 70 mil reais. E se você for dentista, você vai ganhar 6 mil reais. Né? Mas, se você ganhar 6 mil reais, tá bom, né? E aí eu nunca dei ouvidos para isso. E hoje, não para desmerecer ninguém, mas a gente consegue ganhar igual médico também, tá? Que maravilha. A coisa ficou muito boa. Né? E você ganhando como médico, mas também você vai ganhar aqui do nosso podcast um mimo. Porque a gente entende, Kátia, que todo convidado nosso vem aqui à noite, fica afastado da sua família, do seu tempo de lazer e vem aqui brindar, né, o nosso telespectador com esse bate-papo. Então você vai receber aqui uma lembrança do nosso Inova Gestão Podcast, do nosso patrocinador, que é a Arte Presentes, tá? Nossa! Então, está aí sua lembrança, o seu brinde, o seu mimo. Meu mimo, olha só, né? Lidando com pessoas difíceis, isso é muito bom, hein? Porque a gente tem certeza que não chega só paciente bom também, não. Com certeza. Deve chegar uns mais complicados né? também, né? Esperamos que seja útil para você, né? Que seja um mimo, mas seja um mimo muito útil. Né? Assim como também o seu copo, né? O copo também é seu, né? Você vai levar para ter uma lembrança aqui do nosso Inova Gestão Podcast, porque temos certeza, né, Carlos, que o nosso telespectador gostou demais desse bate-papo de hoje. Ai, obrigada, meninos. E eu quero agradecer também, né, a Arte Presentes pelo mimo. Realmente é um mimo muito importante. Eu gosto muito de ler, eu tenho que estar sempre preparada, porque agora também até na sala de aula a gente lida com emoções, né, o tempo inteiro. É um desafio. É um desafio e eu gostei muito, vou levar para casa. E já de antemão, agradecer de todo o coração, sabe? Esse convite feito por vocês. Eu queria muito estar aqui. Eu já vi outros colegas passando por aqui. Eu falei, nossa, será que um dia eu vou ser convidada para estar lá? E hoje eu estou aqui também. Então, assim, obrigada, Carlinhos, e obrigada, Walter. Ok. E com o agradecimento da Kátia, nós agradecemos a você que teve o privilégio de estar aqui conosco com Kátia Fernanda, para que você esteja aqui na próxima terça-feira, assistindo o Inova Gestão Podcast, 20 horas de Paraná, Rondônia, 21 horas Brasília. Não podemos esquecer de mandar um abraço pro nosso amigo Tergon, que está assistindo todos os podcasts toda semana. Encontrei ele disse que não está perdendo um. Um abraço, gente. Até terça que vem tem mais um grande bate-papo aqui no Inova Gestão.